Olá, meu nome é Tarsila e recentemente nós conversamos sobre um trecho do livro Geografia da Fome, de Josué de Castro. Ele fala nesse trecho sobre Carlos Chagas, bócio endêmico e Trypanosoma cruzi. E finalizamos aquele vídeo falando sobre sal de cozinha. Pois é, hoje a gente veio trazer as verdades sobre esse caso para vocês. Bom, não sei se vocês conhecem, mas Carlos Chagas foi um cientista brasileiro muito renomado, mas ele também cometeu algumas falhas na sua trajetória ou alguns enganos na sua trajetória científica. Quando ele estava estudando os mecanismos da doença que levou o seu nome, doença de Chagas, o cientista percebeu que aqueles acometidos pelo Trypanosoma cruzi também apresentavam bócio ou papada, pato, papo, como era chamado anteriormente. Ele viu ser extremamente raro os doentes de Chagas não apresentarem esse sinal. Até mesmo para Monteiro Lobato, criador do Jeca Tatu e Sítio do Pica-Pau Amarelo, as vítimas da doença de Chagas eram reconhecidas como idiotas e papudas. Foi vendo isso que Carlos Chagas fez o que chamamos de método científico indutivo. Saindo do particular para o geral, ele criou a hipótese de que esses pacientes com Chagas, que ele viu, também possuía bócio. Logo, era a doença de Chagas que estava causando bócio. Ele acreditava que o parasita Trypanosoma cruzi provocaria lesões nessa glândula tiroidiana e o que justificaria sua hipótese de que uma causa parasitária era o que estava gerando o bócio endêmico visto por ele. Para ele, nas localidades onde havia a trypanosomíase, o bócio endêmico não era o mesmo que ocorria na Europa, que muitos já atribuíam à carência de iodo, um mineral amplamente visto na alimentação. Nesta época, muitos pesquisadores já faziam a relação deficiência de iodo e bócio. Então aí Carlos Chagas provocou aquela polêmica que Josué de Castro comentou em Geografia da Fome. Isso porque por volta de 1910, quando alguns pesquisadores da Argentina questionaram as hipóteses de Chagas, falando que, na verdade, o bócio endêmico não tinha nenhuma relação com a trypanosomíase que o pesquisador estava vendo. Então, Chagas começou a rever as suas hipóteses e questioná-las também, porém, mantinha total convicção sobre a causa parasitária do bócio. Apenas depois de sua morte, as suas hipóteses sobre os problemas endócrinos de glândulas foram vistos que, na verdade, não eram relação com o Trypanosoma cruzi, mas sim a forma cardíaca crônica da doença de Chagas foi amplamente confirmada e estudada até hoje. Então, percebeu-se que, na verdade, o bócio era um sintoma de uma doença carencial, por falta de um nutriente chamado iodo. O iodo participa da síntese de vários hormônios da glândula tireoide, e quando existe a deficiência dele, a glândula começa a aumentar de tamanho, e aí dá o aspecto da papada ou do bócio. Mas o que isso tem a ver com o sal da nossa cozinha? O sal ele foi escolhido pelo Ministério da Saúde como um alimento coringa para receber a suplementação de iodo. Então, todo sal de cozinha no Brasil atualmente tem iodo, porque é um alimento barato, é um alimento que está na casa de todos os brasileiros e em pequenas quantidades a gente consegue suplementá-lo. Mas isso só começou a ser feito por volta de 1950, quando se tornou uma política pública. E desde então, os níveis da doença vieram de 20% da população em 1950 até 1,4% atualmente. Sendo assim, o sal da casa de todos os brasileiros agora é iodado, porque Carlos Chagas provocou uma polêmica e toda uma movimentação científica para a gente entender o que estava acontecendo com o bócio ou o Trypanosoma cruzi. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, porque o texto é um pouco mais complexo, vocês podem escrever aqui nos comentários. Espero que vocês continuem aqui conosco e não deixem de se inscrever. Um abraço, até breve.